Obrigado, Pai, por você nos dar a oportunidade de poder te adorar, Pai, mais uma vez. Poder estar na tua presença, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor. Esse momento seja perfeito, Pai, para glorificarmos teu nome. Em nome de Jesus, esse momento não seja em vão. Que o Senhor sempre esteja conosco. Amém. Amém.
Reis 2, 9, fala assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Eliseu, ele sabia que jamais seria capaz de seguir os passos de Elias com suas próprias forças. Assim pediu humildemente uma porção dobrada do espírito de Elias. E assim, da mesma forma, a gente também possa estar pedindo: Senhor, que o teu espírito venha estar sempre sobre a minha vida, e que a gente possa estar reconhecendo isso. Senhor, eu quero o teu espírito sobre a minha vida. Eu não vou te largar, eu não vou te abandonar por nada nesse mundo. Mesmo que as coisas lá fora, mesmo que as coisas no mundo venham me oferecer coisas que eu estou sonhando, coisas que eu estou buscando, mas eu não vou negociar a minha fé, eu não vou negociar o meu amor a ti, Senhor, porque eu sempre serei fiel a ti, Senhor, porque tu está em primeiro lugar na minha vida. Porque muitas vezes aquilo que a gente sempre sonha, aquilo que a gente sempre busca, parece que chega a ser um momento que a gente está tão frágil, né? Mas a gente possa estar sempre falando para o Senhor: Deus, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar por nada nesse mundo, porque tu está em primeiro lugar na minha vida, porque tu és o centro da minha vida, porque tu és o dono da minha vida, tu és o dono da minha família. E que a gente possa estar sempre declarando isso. Senhor, muitas vezes eu não tenho força, eu não sei como, mas eu não vou negociar a minha fé em ti. E que a gente possa estar sempre declarando: Senhor, me dê força, me dê sabedoria. E eu vou sempre te pedir, Senhor, me ensina a te buscar todos os dias. Me dê sabedoria, Senhor, porque eu preciso, Senhor, para tomar algumas decisões, Senhor. E que eu não venha tomar decisões por aquilo que eu quero, por aquilo que eu acho, mas que eu venha tomar decisões conforme seja a sua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! E eu quero chamar a Andréia, porque é a Andréia que vai pregar. Glória a Deus. A gente não pode falar que eu queria, né? Porque queria é passado e tal. Eu gosto de chamar a Andréia aqui, porque eu tenho certeza que Deus já falou com ela. Obrigado, meninos. Aguardem aqui, porque eu não sei se ela vai querer um fundo aqui com vocês. Então, espera que ela fale alguma coisa. Então, vamos estar orando pela Andréia, amém? Amém. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és fiel, tu és o centro de todas as coisas, e a nossa dependência está em ti. Senhor, obrigado pela vida da Andréia, porque tu já falaste com ela, Senhor, aquilo que tu queres. Amém. Senhor, muito obrigado, porque a dependência da tua filha está sempre em tuas mãos, e ela tem sido obediente e fiel a ti. Usa a tua filha conforme o teu querer, e que ela continue sendo esse grande instrumento em tuas mãos para as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E aleluia. Amém.
Amém, igreja, graça e paz, podem se sentar. Espero que todos estejam bem. Glória a Deus, é sempre estar no desafio, a gente está aqui em cima do altar, compartilhando na parte do Senhor, mas também decidir não recuar. Louvado seja Deus. Amém. Então, depois desses dias que nós temos vivido na palavra de Deus, né, a gente vê o estudo da escola dominical, batalha espiritual. Tivemos um estudo semana passada falando sobre o amor e não terminamos, né? Continuaremos. Assim mesmo. Foi muito bom. E quando me foi dada a missão para estar aqui compartilhando uma palavra, eu perguntei logo qual era o tema, porque para mim o tema fica mais fácil. Para uns eu sei que fica, mas para mim é melhor porque vai me dá uma direção. E aí ficou livre. Mas a gente vai orar ao Senhor, tem que prevalecer a vontade do Senhor. Eu fiquei debaixo dessa palavra aqui do nosso apóstolo, né, que eu creio que é uma palavra revelada, Confrontos 2022. Então eu quero estar na mesma atmosfera que a gente tem vivido, batalha espiritual. Eu acho que Confronto tem tudo muito a ver com a nossa revista e com o estudo que a gente tem feito. Fomos tão confrontados semana passada que a aula nem terminou. Glória a Deus. O amor é lindo, mas não é tão fácil. A gente precisa entendê-lo direitinho para agradar ao Senhor. Porque às vezes a gente quer amar do nosso jeito. E não é, nunca é do nosso jeito. A gente pensa que é, mas nunca é. Então eu quero falar sobre confronto. E aí eu escolhi um personagem que eu acho que todas as áreas no qual ele foi confrontado, a gente vai se identificar pelo menos com um ou dois. Eu acho que eu me identifiquei com todos, né? Porque diariamente nós somos confrontados. E se a gente verdadeiramente não estivermos posicionados no Senhor, a gente acaba cedendo. E aí a gente paga um preço. Vem a misericórdia, vem a graça, mas a gente acaba pagando um preço muito grande. E aí eu quero falar sobre o confronto 2022. A gente está, assim, quando termina o ano, não sei se vocês têm a mesma sensação, eu tenho essa sensação seguinte: dezembro vai chegando, eu vou me sentindo cansada. Literalmente eu vivo essa fatia do ano. Dezembro eu tô cansada, aí quando chega em janeiro parece que dá um vigor, começou um ano novo e tal. Eu tenho costume de querer terminar as minhas dívidas e começar um novo ano como se fosse uma nova etapa. E aí começa janeiro. A gente está o quê? Hoje é dia 23, a gente está 54 dias do ano novo, né? Mas a gente já viveu tanta coisa, parece que eu estou 6 meses. Já fui tão confrontada, já fui tantas coisas, parece que já viveu tudo. Porque a gente vive num mundo agitado, um mundo, né, doido. Mas eu já vivi tantos confrontos, 54 dias só, né? Mas a gente não pode perder a esperança, porque eu aprendi com essa palavra aqui. Já vou pedir para os irmãos abrirem em Gênesis 25. Eu aprendi que verdadeiramente a gente tem que guardar o tempo do Senhor. E confronto é algo que faz parte de nós. Precisamos nos aperfeiçoar, né? O céu está lá nos aguardando, mas para chegarmos ao céu, a gente precisa cumprir todo um processo aqui nessa terra. E assim foi com Jesus quando ele esteve aqui. Nem ele foi poupado de fazer inteiros confrontos, né? Ele foi confrontado antes da crucificação, né? Foi acabado de jejuar, estava ali, assim como diz, banho no velado de Jeová, e foi confrontado. Mas ele combateu com a palavra. Amém. E durante a crucificação também ele foi confrontado. E diante de toda aquela dor, se a gente estudar assim a fundo com os detalhes, a gente sabe que a dor da cruz, da morte, da crucificação é uma coisa muito dolorida, muito cruel. É verdadeiramente requinte de crueldade. E ali, aquele confronto todo, e coração totalmente aberto, perdoou. Ainda defendeu, né? Pai, não sabem o que fazem. Então, houve um confronto, ele superou o confronto. E assim tem que ser no nosso dia a dia. A gente precisa. Não vou fazer isso, não vou pedir, mas talvez se eu pedisse para levantar a mão, quem não está sendo confrontado, talvez eu acho que eu não teria nenhuma mão levantada, né? Porque vivemos diariamente debaixo do confronto. Somos confrontados sempre. O inimigo está ali só preparando o terreno e a gente tem que ficar desviando ali do mal. Somos confrontados sempre. E o Senhor tem uma promessa para mim e
vida. Essa promessa ela vai acontecer. Aleluia. O Senhor vai nos abençoar. Só que como a pastora falou aqui, nós não podemos abrir mão dos princípios do Senhor. Não tem jeitinho, como diz a Samara. A Samara gosta muito de usar esse termo. A gente vai dar sempre uma mãozinha para Deus. Não tem mãozinha. Tem que ser de acordo com os seus princípios. É isso aí. E aí eu quero falar de algo assim, de uma pessoa que eu acho muito interessante. Gostei muito, promessa linda. Quero falar de Jacó. Eu vou ler Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E se foi se apresentar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, e por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Bom, a gente já consegue entender a passagem, que a gente já consegue entender que o confronto de Jacó, ele já começou no ventre de sua mãe, sendo concebido o confronto ali, eles já estavam se pegando ali dentro do ventre. E o Senhor, como sempre, claramente, ele já tinha dito para ela, que ela perguntou, ele respondeu. Ele já avisou: você está gerando duas nações. Ele não omitiu nada, ele foi claro com ela. Ainda deu a dica para ela, ainda deu a cola para ela. Mas o maior servirá o menor. Ou seja, os planos de Deus são perfeitos. A gente fica bagunçar com a história. E aí a gente acaba se dando mal. Então o Senhor falou para ela: já está sabendo de tudo que vai acontecer. Nasce Jacó e Esaú. Aí a família já começa a fazer a confusão. Isaac prefere Esaú pelas obras que a vista dele, que os sentidos dele alcançam, porque ele era caçador e ele gostava muito de se alimentar, então aquele filho agradou. E ele foi na regra daquela época, primogênito. Então, primogênito, eu tenho que abençoar, eu tenho que dar as melhores coisas. Ele foi na visão dele, na intenção dele. A Bíblia não fica clara em relação a isso, mas deveria, né? Eles se comunicarem, né? Isaac e Rebeca deveriam se comunicar. Olha, o Senhor compartilhou isso comigo, mas pelo que eu entendi aqui não houve isso. E ela deu preferência a Jacó. O Jacó era o preferido dela. Só que o Jacó parece que ele é meio assim, malandrinho e tal, mas era do jeito dele, era a porção que o Senhor tinha para ele. Não tinha que ser desse jeito. Porque às vezes a gente pensa que um jeito que o Senhor não quer que sejamos, e aí dá tudo errado. E aí começou. O pai gosta de um filho, Isaac gosta de um filho e Rebeca gosta de outro. Então chegou as proteções. Então vamos lá. Agora a gente vai lá para capítulo 27. Eu vou lendo e a gente vai pontuando. E aí começa o embate. A gente sabe que naquela época a primogenitura era algo que daria várias benesses para o filho, né? Ele se tornaria, na falta do patriarca, ele se tornaria a direção da família. As heranças, tinha uma lei que dizia que a herança só serviria para o primogênito. E Rebeca queria que o filho dela
quisera o Jacó participasse disso. Só que o Senhor já tinha uma promessa na vida dele, já tinha uma direção, só que ela quis usar os métodos dela, o tento dela. E Jacó, por sua vez, em obediência, ele sempre concordava com as coisas que a mãe fazia. Só que ele foi confrontado na barriga. Ótimo. Segundo, ele aproveitou que Isaú saía para poder caçar. Quando Isaú volta, ele já quer pegar o Isaú, porque o Isaú já estava com fome, então ele precisava se aproveitar daquele momento. Isaú parecia que a natureza dele era uma natureza assim, tô nem aí, o que acontecer, aconteceu, pra mim tanto faz, eu não estou vendo. Mas Jacó se mostra super competitivo, porque na hora do nascimento ele já sai agarrado do pé do irmão, como que diz, eu vou te puxar porque eu vou sair na frente. Ou então nós vamos sair juntos, eu sou o último, mas a gente vai sair junto. Isso é uma coisa boa? É uma coisa boa, a gente tem que ter ambição, só que a ambição ela tem um limite. A gente não pode derrubar o outro, a gente tem que esperar o tempo certo. A gente tem que ir crescendo de acordo com a capacidade, com a dosagem certa. Então, e aí Jacó chama Isaú e vamos negociar então. Vamos fazer o seguinte, a comida está pronta, a comida está boa, eu te dou a comida e contrapartida você me dá a sua palavra e me dá a sua primogenitude, tudo bem? Ele sabia que não era desse jeito, porque ele não era nenhum inocente. Isaú não estava nem aí, beleza, então tá combinado, bota logo essa comida aí que eu quero comer, acabou a história. Então ele já começa a errar por ali, já começou a dar o jeito dele, ele foi trapaceiro, ele foi ardiloso. Isso já não agrada ao Senhor. Mas o Senhor está ali perto e ele crente que ele ia conseguir avançar. Lá no capítulo 27, versículo 11, Rebeca começa a querer, que ela ouviu de maneira leviana que Isaac iria abençoar a vida de Isaú, iria abençoar a vida dele. Pediu que ele pegasse uma caça para ele e dessa caça ele fizesse o alimento, um guisado, e que ele iria abençoar. Ela corre na frente e comunica com Jacó. E o versículo 11 diz assim: então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Isaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse sua mãe, versículo 13: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai e traz-nos. Versículo 15. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Isaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. O versículo 11 e o versículo 2, a gente já consegue ter uma noção da natureza boa, da essência boa de Jacó. Que embora ele tenha concordado com a mãe, pactuou com a mãe essa situação ardilosa, eu vejo que ele foi confrontado, o caráter dele foi confrontado ali. Ele meio que, como diz o mundo, ele titubeou, ele questionou. Mas peraí, se meu pai descobrir, eu vou ser mentiroso? E aí, eu vou passar vergonha? Mas a mãe falou, não, vai que eu garanto. E ele, inclusive, eu vejo o temor dele diante de Deus, dele receber a maldição. Então, assim, às vezes tomamos atitudes na nossa vida e não era aquilo bem que a gente deveria de fazer. A gente tem ciência daquilo, mas a gente questiona e a gente acaba cedendo.
são os confrontos, porque a gente quer resolver uma situação. E aí a gente acaba forjando o nosso caráter. Então, a gente tem que vigiar em relação a isso. É claro que as promessas do Senhor não vão deixar de acontecer, só que o caminho vai ser mais longo. O versículo 36 diz assim: então disse ele, não foi o nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou a minha progenitura, me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção, e me disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma. Isaú começa a questionar, e aí ele começa a se preocupar com isso, mas aí já não tinha jeito, a bênção já tinha sido liberada. E Rebeca não foi sábia, porque ela acabou trazendo uma confusão para dentro da casa dela. Ela acabou trazendo briga. Ela acabou trazendo verdadeiramente confronto. O confronto só existe quando tem uma oposição, quando tem uma parte contrária. E é isso que às vezes a gente se coloca. Às vezes alguém entra na nossa casa mesmo que a gente tem que tomar alguma decisão, um amigo nosso liga, pede uma opinião, pede uma orientação, e a gente, imbuída daquele sentimento para resolver logo a situação, a gente não senta, não ora, não pede entendimento ao Senhor, acaba decidindo da nossa maneira. A gente acaba sendo boca de confusão, boca de problemas. Até semana passada eu estava conversando isso com a Eva. Nós somos confrontados quando a gente tem amizades seculares. É preciso a gente ter, porque como é que a gente vai falar do amor de Deus? E se a gente não está em Deus para dar uma orientação, a gente acaba perdendo aquela pessoa. E a gente sente que por mais que o mundo talvez não tenha um compromisso com a palavra de Deus, não tenha um compromisso com o Senhor, eles querem nos ouvir. Eles sabem que dessa fonte que existe em nós, jorra água limpa. Eles esperam de nós sinceridade. Eles esperam palavras apaziguadoras, palavras de paz. O mundo anseia isso. Só que a paz que o mundo coloca é aquela paz assim momentânea. Resolveu isso, amanhã é outro dia. Semana passada eu estava comentando com a Eva. Uma amiga com um problema. E quem me apresentou para essa minha amiga é uma pessoa espírita. E ela falou para mim: eu preciso te apresentar essa família. Essa família é cheia de problema. Marido tem isso, tem aquilo, é um embate danado, é uma confusão. Eu não sei, eu precisava te apresentar essa família. E ela é minha amiga hoje em dia. Glória a Deus por isso. Porque essa minha amiga, ela não tinha a palavra que essa família precisava. E essa família se diz católico, né? E tudo, vamos respeitar, aquela que tem ali a imagem, com a velhinha e tudo. Mas ela ouve a palavra, ela lê a Bíblia. Inclusive, ela tem uma família bacana. É uma mulher que é um exemplo de pessoa, tá? De família. É uma mulher fiel ao marido dela. É uma mulher que se posiciona na família, que se dedica à família. Mas tem esses problemas. E aí, semana passada, aconteceu uma coisa muito grave, uma confusão. E ela tinha pensamentos errados. Não, eu quero tacar água quente no meu marido, quero fazer, quero acontecer. A minha vontade é essa. Ela estava sendo ali confrontada com aquilo que os olhos dela estavam alcançando. E aí ela me chamou, a gente sentou, a gente conversou, dei uma palavra para ela, para minha amiga. Lê o Salmo 91, lê o Salmo 23, lê o Salmo 5, porque é de um fácil entendimento. E ali ela fez, só que ela recebeu uma outra orientação. Olha, dorme na casa da sua filha, ou então dorme na sala, porque vai ser melhor. E deixa ele para lá. Só que no coração dela não era isso que ela queria. E no dia seguinte eu fui para casa, dei essa palavra para ela e fui para casa. Dobrei meu joelho, falei: Senhor, agora eu lancei. E aí, o Senhor vai ter que me garantir, porque se eu falei no teu nome, vai ter que acontecer. E eu confesso, irmãos, eu fico assim: Jesus, misericórdia, mãe, o que vai acontecer?
E no dia seguinte ela me ligou, ela falou, amiga, fiz do jeitinho que você falou, olha, deu certo. Ele levantou, estava tudo bem, ajoelhou, pediu perdão, pediu ajuda, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Falei, glória a Deus, não desiste da tua família, não desiste do teu marido. Há uma promessa do Senhor, vocês vão continuar até o fim. É difícil? É, mas ele tem jeito sim, o Senhor tem o tempo certo. Inclusive o pai dele até crente. O teu sogro está lá orando, a oração dele está sendo alcançada. Então assim, a gente não pode se perder. E eu vinha vendo essa história de Jacó, eu falei, nossa, que coisa, quantas caídas que ele teve, quantos deslizes que Jacó teve, mas o Senhor permaneceu ali. E aí quando Esaú descobriu que ele estava sendo ultrapassado por Jacó, Esaú queria matar ele, queria pegar ele, queria torcer ele. E Rebeca já sabia e falou, corre que teu irmão vem aqui, não tem jeito, não dá para ficar aqui. E ela mais uma vez, com jeitinho, ardilou, chegou lá e falou para Isaque, vai lá, abençoa o teu filho. Versículo 3 do capítulo 28. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. E aí Jacó partiu para uma terra que ele foi orientado. Foi lá para a terra para ficar ao lado da família de Rebeca. O pai orientou ele direitinho o que ele teria que fazer, quem ele teria que procurar, e assim ele foi para uma terra desconhecida. E aí começa uma linda, a trajetória, eu consigo ver ali que a trajetória de Jacó, ela começa a mudar de acordo com a sua ascendência. Porque quem era o avô de Jacó? Era Abraão. E como é que foi a história de Abraão? Abraão teve que se deslocar, o Senhor não falou para ele, junta tuas coisas e vá para outra terra, que ali eu vou suprir todas as suas necessidades. Abraão teve que se deslocar do caminho dele, do local dele de conforto, para poder ir para uma terra desconhecida. E ali o Senhor supriu todas as necessidades e garantiu que ele seria pai das nações. E aí mais tarde, a terceira geração dele estava vivendo a mesma situação. Assim, irmãos, eu tenho entendido que, como a palavra diz, as bênçãos nos seguirão e as maldições também. A gente tem que ser referência na nossa família. Os nossos filhos, nós temos espelho dos nossos filhos. As pessoas nos olham, as nossas atitudes. Se você prestar atenção no teu filho ou na tua filha, você vai ver que algumas situações, ela expressa você. Até o jeito de falar, de gesticular, palavras, comportamento, vestimenta, ela expressa você exatamente. E nós vamos se multiplicando. Eu, na minha família, da parte da minha mãe, assim, são poucos que são convertidos, mas eu não perco esperança, eu oro, Senhor, e da minha descendência para frente, o Senhor vai escrever uma nova história. E Jacó viveu exatamente o que Abraão viveu, saiu do lugar dele de conforto, até porque ele tinha a mãe ali que ficava protegendo ele, orientando, incentivando ele, colaborando com métodos que não agradavam ao Senhor. E ali foi um momento de crescimento. Há uma divisão da vida de Jacó quando ele sai do local dele de conforto. E aí no caminho que ele parte, ele tem um sonho, e por sinal é um sonho lindo. Está lá no versículo 15 do capítulo, eu ia falar artigo, do capítulo 28. Ele tem um sonho, o versículo 15 diz assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te darei tornar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que eu tenho dito.
Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O 17 diz: e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Verdadeiramente era esse momento que o Senhor almejava, que Jacó tivesse um encontro verdadeiro com ele. Ele precisava desse encontro para ele começar a cumprir as promessas que ele tinha na vida de Jacó. E o Senhor conhecia a essência de Jacó. Ele sabia exatamente que Jacó seria obediente, que Jacó se comoveria diante desse sonho. O Senhor verdadeiramente, ele sentiu que o Senhor falou com ele. O Senhor faz como ele quer, da maneira que ele quer. Às vezes a gente acha que não tem mais jeito, que não é assim. Eu pensava, por vezes, meu pai e minha mãe não eram convertidos. Minha mãe serviu o Senhor do jeito dela. E eu sou grata ao Senhor até hoje. Eu estou falando assim, mas é verdadeiramente, de vez em quando eu me pego agradecendo ao Senhor. A minha oração era o seguinte: Senhor, não permita que o meu pai nem a minha mãe parta sem te conhecer. Eu tinha essa preocupação. Mas se eu olhasse para a vida do meu pai, sabe que não tinha jeito, não tinha jeito. Para mim era caso perdido. Mas eu falava: Senhor, não permita que o meu pai parta sem a salvação. Eu não sei que jeito vai ser, mas eu preciso, eu quero. Eu não aceito meu pai morrer sem salvação. Meu pai me fazia miséria na praia, e esqueci o carro e ia embora. Uma vez eu dormi dentro do carro, o povo ligou para minha mãe, naquela época era difícil o telefone. Olha, ele está dormindo aqui no carro, quase morreu, porque quase ficou asfixiado dentro do carro. Era uma loucura, uma loucura. Poderia ter batido com o carro. Aí no dia seguinte ele falava assim: não sei nem como eu cheguei em casa. Só Deus, gente, só Deus. E eu falava: excelente pai, maravilhoso e tal, não sei o quê. Mas tinha esse problema. E eu falava: Senhor, ele não pode partir sem salvação. Mas era um homem correto, ele tinha um caráter bom. Acho que eu falei assim: de repente ele era Jacó. Na minha casa era tudo assim. Ele não comprava nada à vista. Ele falava assim: se eu comprar, ele não comprava nada a prazo. Ele falava assim: se eu comprar a prazo, eu não vou pagar. Como eu não quero dever, eu só compro se for à vista. Não, meu pai não soube o que era na minha SPC. Esquece isso, ele nunca soube o que era na minha SPC. Não tinha luz, mas a geladeira tinha que estar cheia. Ele era desse jeito. E praia, ele amava a praia, adorava a praia. Os carros que ele comprava eram tudo carro simples, mas nunca comprava carro financiado, era tudo à vista. Era uma pessoa excelente, um pai assim que me amou em todo o tempo. Eu tenho exemplo de família, um homem de caráter. Meu pai nunca admitiu na minha casa ter gato, ter jeitinho brasileiro, tudo era preto no branco, não tinha luz, mas a vida dele era assim. Eu falava: Senhor, eu preciso da salvação do meu pai. E o Senhor verdadeiramente faz caminho, gente. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui. O Senhor faz assim de um jeito. Ele tinha assim, meu pai era muito bonitão, né? Tal, não sei o quê. E ele gostava de sair muito e tal, não sei o quê, papapá. Nunca ficou doente. Ele ficou doente para morrer. Ele morreu aos 47 anos. Cheguei a levar ele até no projeto. Como você, pastor Ezequiel, na época da pastor apóstolo Ezequiel orou por ele e tudo. Ele bebia, ele fumava, largou todos os vícios. Um dia meu pai adoeceu. E aí eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. Larguei meu trabalho para cuidar do meu pai. E era oração. Eu passei um mês indo Santa Maria do Horto Santa Maria. A gente almoçava às 5 horas da tarde, porque todo domingo a gente levava uma irmã lá para orar para ele. Meu pai se converteu, meu pai lia a Bíblia. Amém. Glória a Deus. E a minha mãe sempre uma mulher fiel. Minha mãe nunca chegou 10 minutos fora do trabalho. Minha mãe sempre cuidou da gente. Meu pai saía, eu saía, chegava no trabalho, saía para fazer as farrinhas dele e tal, não sei o que, voltava, e minha mãe sempre ali. Eu admirava a minha mãe. Por vezes eu falei assim: gente, não sei se eu conseguia aturar isso, mas
minha mãe foi infiel. E a fidelidade da minha mãe, o Senhor honrou. Meu pai, quando ficou doente, a irmã recebeu uma revelação. Era uma irmã muito de Deus, falava assim, tete a tete com Deus. O Senhor falou assim para essa irmã: olha, eu vou preparar. Só que ela não falou, porque o profeta ele tem que ter sabedoria. Porque a gente, quando ora para um doente, quando tem vida, a gente tem uma esperança que ele vai ser curado. Porque Deus pode curar, porque Deus pode ressuscitar, não pode curar, claro que pode. E o Senhor revelou assim para a irmã. E depois ela me contou, depois que ele partiu: eu vou preparar e vou levar. Essa vida é minha. E aí, eu não entendia que a irmã sempre orava lá em Apocalipse, que falava que o Senhor joga no mar do esquecimento. Ela sempre fazia ele repetir isso. E eu não estava entendendo por que ela fazia isso, mas não questionava não. A oração era sempre a mesma. E ela, há 6 meses atrás, ela tinha dado uma palavra para minha mãe: ó, o Senhor manda te dizer que está te dando um grande livramento. A gente não sabia o que era. Aí a gente pensou um monte de coisa, não era nada disso. Tinha várias opções, não era nada disso. Para resumir a história, com as andanças do meu pai na rua, e meu pai ficou doente, ninguém sabia o que ele tinha. Ninguém sabia o que ele tinha. E aí, nós descobrimos, depois de não tinha mais o que fazer, nós descobrimos que meu pai estava com HIV positivo. E ali é assim: o chão abre e você fala, agora realmente não tem jeito. Gente, a atitude da minha mãe foi uma atitude que eu não consigo esquecer até hoje. Ela não esboçou reação de ódio nem de raiva. A gente conversou ali, ele pediu perdão para ela. Ela perdoou ele. Mas foi uma coisa tão natural, tão espontânea, que ficou assim, tudo organizado. E aí, depois que o Senhor tratou do meu pai, o Senhor levou. Só que todo mundo tem que fazer exame, né? Até a gente em casa, todo mundo. E a mãe também. E a mãe ficou com muito medo, porque a mãe tinha um problema no estômago, a remédio ia ser complicado. E aí, minha mãe fez 3 exames, os 3 exames negativos. E ela tinha uma infecção à vista, ativa, porque meu pai tinha 47 anos. Ela era mais velha do que meu pai, então ela tinha 49. Então, seria exame dos novos. Negativo. Repete o exame, porque nem o médico não acreditava. Nas visitas dos hospitais, a assistente social chegava assim para mim e falou assim: olha só, teu pai é um paciente diferente, não sei porquê. Me deixaram entrar no CTI, teu pai é um paciente diferente. Eu estou comovida. Para mim, o teu pai é mais um paciente, mas eu não consigo ver ele como mais um. Ele, para mim, é uma pessoa especial. A fé que vocês têm. A gente orava na porta do hospital. Os pacientes falavam assim: eu não aguento ver esse homem assim. E a gente orava, a gente clamava. E aí, o Senhor deu vitória. Meu pai partiu. E a irmã Vera compartilhou isso comigo. Eu, diante de Deus, aqui no altar do Senhor, eu pedi ao Senhor que o Senhor me desse uma prova de que meu pai partiu com salvação, porque eu ainda não estava acreditando. E eu tive um sonho com meu pai. Sabe aquele sonho que não é você está acordada, sabendo tudo que tem à sua volta, mas o Senhor passa um filme. Deus me mostrava meu pai no campo, só que eu estava de um lado da janela e ele do outro. E eu falava assim: pai, você quer comer? Porque a vida toda, durante o hospital, eu quero alimentar ele. Aí ele falava assim: não, filha, não estou com fome, a comida aqui é diferente. E eu vi aquele campo assim, tipo aquela savana, aquela vegetação rasteirinha. E aquele sol lindo, galinho, tipo um campo. E aí ali ele falava assim: não, a comida aqui é diferente. Aqui tá, todo mundo aqui é bom, filha, eu tô bem, eu tô com saudade de vocês. Eu queria até te abraçar, só que eu não podia passar para onde ele estava, nem ele podia passar para onde eu estava. A gente não conseguia se encostar. Ele falava: todo mundo aqui é bom, filha, eu só tô com saudade, mas aqui todo mundo é bom, fica tranquilo, eu estou bem. Então eu agradeci o Senhor. E mais tarde, 20 anos depois, a minha mãe verdadeiramente serve ao Senhor da maneira que o Senhor queria. E o Senhor prepara e leva. Então assim, não tem como eu não ser grata ao Senhor. E eu vi os meus pais assim, muito
Não tinha. Minha mãe tinha vícios, fumava, não sei o que e tal, mas o Senhor me libertou de tudo. E ela tinha um coração lindo, ela tinha um coração puro, ela sempre foi fiel ao meu pai, sempre cuidou da gente, sempre fez o papel de mulher do lar. Então o Senhor honra. A promessa que o Senhor tinha de salvação para ele e para ela foi cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando eu vejo a história de Jacó, não me resta dúvida. O Senhor nos prepara. A gente precisa estar preparado. Nós não vamos perder a salvação. Ninguém vai perder a salvação que está na presença do Senhor. Nós precisamos evitar os combates, os confrontos. Nós precisamos enfrentar. Eu aprendi que confronto é para enfrentar. Nós precisamos vencer o inferno. Os pratos são oferecidos. Nós temos batalhas diárias, começando por nós. O nosso maior gigante somos nós e a nossa mente. Às vezes nós desviamos o nosso pensamento, mas caímos naquele pensamento. Quando a gente erra, quando a gente peca, o mundo não dá trégua. Ele nos aponta, querendo desviar. Às vezes somos acometidos por enfermidades, por insucesso na nossa família. Às vezes pode ter pessoas aqui que estão sentadas e a família toda complicada em casa. Está sendo confrontada. Por que você está aqui? Não tem jeito, acabou e tal, não sei o quê. A vida do outro está lá, ó, bonitinha, a tua está toda ruim. O teu emprego você não tem. Você não foi bem sucedido na tua vida profissional. O teu vizinho tem um carro bacana e não está dentro de igreja, não serve ao Senhor. Nós somos confrontados o tempo inteiro com as coisas desse mundo espiritualmente, porque o mundo nos imposiciona isso. Você está buscando um Deus maravilhoso que é o dono do mundo? Por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo? Por que você mora nessa casa? Por que você é assim? Por que você não tem um carro? Por que você não tem isso? O mundo nos confronta, mas em nome de Jesus está repreendido. Nós temos que entender a porção que o Senhor tem para nós. Tudo aqui nessa vida é passageiro. Jacó é um grande exemplo para a nossa vida. O Senhor vai nos levar a lugares maravilhosos. Nós precisamos perdoar, nós precisamos ter boa palavra. O problema é que a gente deposita a nossa esperança nas pessoas, aí somos decepcionados, porque se a gente deposita no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, a gente se assemelha a Jesus. Em momentos de tribulações e dificuldades a gente aprende a perdoar. E aí Jacó foi para terra aonde ele deveria de ir. Ficou com Labão. Chegou lá, ele escolheu a esposa que ele queria e ali ele foi enganado. Ele fez um acordo com Labão. Eu vou trabalhar 7 anos sem receber nada e vou casar com Rebeca. Tudo bem? Tudo bem. Só que na hora do momento do casamento ele foi trapaceado. Quer dizer, ele viveu aquilo que ele tinha feito lá atrás. Eu creio que ali o Senhor estava forjando o caráter dele. Porque o Senhor é assim. Ele nos abençoa e nos dá livramento, mas Ele quer testificar quem nós somos. Nós precisamos entender que nós temos uma força incrível dentro de nós, que nós fomos feitos para dar certo. A gente pode chegar, eu falo isso nos meus filhos, vocês podem chegar onde vocês quiserem, só depende de vocês. Independente de condição financeira, de cor de pele, de status, vocês chegam aonde vocês querem ir, mas tem que entender os propósitos que o Senhor tem para você, porque às vezes a gente pensa que é bênção e não é maldição. Entenda a porção que o Senhor tem para você. Não inveje seu irmão. Nós vivemos num mundo de aparência. Isaac e Rebeca ficaram de aparência. Um queria um filho, outro queria outro. E o Senhor não queria nada daquilo para aquela família. Mas o Senhor tinha uma promessa desde Abraão, da ascendência dele. E o Senhor foi fiel. E ele, diante, quando ele descobriu que o Labão estava ultrapassando ele não arrumou briga não. Ele falou, tudo bem. Me dá outro trabalho mais 7. Beleza. Foi ultrapassado de novo. Começou a trabalhar. Na hora que Labão tinha que pagar para ele, Labão começou a botar um monte de empecilho. Ó, tem que ser assim. Botava coisas impossíveis
dele conseguir concretizar, justamente para poder não pagar, para poder botar ele numa posição de humilhação. De repente, até para ele perder as estribeiras, sei lá, fazer uma besteira, cair no pecado. Mas eu penso que quando ele teve aquele sonho com o Senhor, verdadeiramente ele entendeu que o Senhor estava no controle de todas as coisas. E Deus começava a honrar a vida dele naquele lugar. E Labão começava a botar um monte de dificuldade. Não, você vai receber o quê? Você vai receber... E ele falou, não, eu preciso receber. Ah, você não vai me pagar, não? Tudo bem, não tem problema. Vou continuar trabalhando. Vou continuar sendo fiel. E ele continuou sendo fiel. E foi um período que ele precisou estar naquela terra, justamente para o caráter dele ser forjado. E aí ele recebe uma ordem, que ele precisa voltar. Até porque, lembra no início que eu falei que ele brigou com o irmão e fugiu? Ele precisava resolver. Deus não deixa pendência, Deus não deixa ponta, a gente deixa, né? Depois a gente resolve isso aí. Deus não deixa ponta. Ele precisava voltar, porque ele precisava se acertar com o irmão dele e ele precisava viver as promessas na terra dele, perto do pai dele, perto da família dele. E aí o Senhor manda ele voltar. Ele voltou, pegou, fugiu com a família toda. E mesmo assim, ainda foi perseguido por Labão, que Labão não aceitava, que estava com um escravo ali, né, que estava dando para ele. E o Senhor o livrou. E quando ele chega no Val de Jaboque, ele foi confrontado novamente. Aí há um confronto físico, que verdadeiramente aquela passagem que os irmãos já conhecem, da luta de Jacó, que Jacó segura o anjo e começa a lutar ali com o anjo. Ali já foi um confronto físico, já não foi mais um confronto espiritual. Primeiro confronto que a Jacó teve foi o caráter. Lembra que no início eu falei que ele trapaceou o irmão, concordou com a mãe, e depois a fé dele, o espiritual dele. E agora ele é confrontado fisicamente. Ele começou a lutar ali, luta corporal. E ele começou a lutar, e ele segurava o anjo, e aquela confusão toda, e a palavra diz que foi uma briga que durou toda uma noite. Foi uma briga complicada. E aí o anjo pegou e falou, peraí que agora eu vou derrotar ele. Feriu a coxa dele. E ele saiu mancando o anjo, agora eu vou embora. Mas ele segurou, vem aqui. Ele foi destemido, ele foi forte, ele foi corajoso, ele perseverou. Ele poderia ter largado o outro machucado, perdia essa guerra, mas ele foi até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi até o final. O Senhor teve prazer naquilo que ele fez, porque verdadeiramente ele estava pronto. Ele estava pronto para esse embate. O Senhor nos escolhe não por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. E a gente escolhe porque a gente vê o resultado. Pô, aquele cara que trabalha bem pra caramba. Aí a gente escolhe, mas a gente não conhece o interior dele. O Senhor sabe que nós não somos obedientes. Ele não escolhe a gente porque nós somos obedientes. Ele escolhe para nós obedecermos. Ele nos ajuda. Louvado seja o teu nome. E essa família sofreu todos os embates. Você vê que é uma família que ela passa praticamente pelas mesmas dificuldades. Abraão teve as mesmas, Isaac teve as mesmas dificuldades de Abraão. A Rebeca era uma mulher estéril. E Sara era o quê? Era estéril. Teve o filho da promessa, que foi Isaac. E aí ela tentou dar um jeitinho. E ele teve um filho e depois teve um problema. Depois ela foi enciumada porque ela tomou uma decisão que não era para ela tomar. Ela quis dar um jeitinho. E depois foi Rebeca. Isaac orou para conceber os 2 filhos. A mesma história se repete. Jacó se deslocou, a mesma história de Abraão. O Senhor só ia confirmando. E a família tinha
Isaac tinha uma parcialidade, porque ele gostava do mesmo filho. Esaú era um cara determinado nas suas ambições erradas. Rebeca tinha um espírito de engano, ela adorava enganar, ela precisava ser liberta. Jacó era ambicioso, só que a ambição dele era de acordo com o caráter do Senhor. Ele deixou o Senhor trabalhar o caráter dele. A gente tem que deixar o Senhor trabalhar o nosso caráter, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Aí dá problema, a gente não consegue cumprir as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Foram 3 confrontos que verdadeiramente nos desafiam: seu caráter, o físico e o espiritual. E é assim que nós somos. Eu, pelo menos, me identifiquei. De briga eu não sou muito boa não, física, né? Mas espiritual eu só vivo com essas batalhas. Hoje mesmo foi uma batalha, na hora de eu sair, quase não consegui chegar aqui. Até falei pra Samara, falei, ó, vigia. E ela também ficou meio estressadinha e tal, porque o negócio estava bem o dia inteiro. Quando chegou no final da tarde, começou uma confusão. Cheguei aqui, o cliente já estava passando e-mail para mim, foto, não sei o que, uma confusão. Eu já falei, já sei o que é para me desviar, mas eu vou ficar diante dessa palavra. Amém. Diz que louvado seja Deus, o Senhor vai cumprir as promessas na minha vida. Aí eu sei que ela deu aquele baile assim, ainda ficou um pouquinho, mas está em nome de Jesus. O Senhor nos garante. Isaías 43 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Verdadeiramente o Senhor nos guarda. Amém. Toda uma descendência foi feita de acordo com os planos do Senhor. Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor havia prometido que para Abraão lá atrás que ele seria o pai das nações. Só que ele precisava gerar. Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas em murmuração e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos do Deus inculpados, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecerei como astro no mundo. O Senhor pede para que a gente não venha se corromper com esse mundo. Amém. Jeremias, ele testifica: antes de formá-lo no seu ventre, te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei como profeta das nações. Assim como o Senhor fez com Jeremias, ele fez com Jacó. Jacó, a promessa veio desde a ascendência dele, desde o avô dele, desde Abraão. E como ele fez com Samuel, como o Boninho pregou aqui. Samuel, Senhor cumpriu as promessas. E para você ver como verdadeiramente as bênçãos, elas nos seguem. Nós precisamos ser exemplos, né? Tem a famosa frase aí, né? Palavras convencem, mas atitudes arrastam multidões. Quando Moisés precisava ir diante do povo para conduzir o povo no deserto, que ele já sabia que não seria fácil convencer todo o povo, o Senhor dá uma orientação para ele. Diga que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Por quê? Diga que é o grande eu sou, porque verdadeiramente eles conheciam essa nação. Era uma nação. O Senhor garantiu. Aí Moisés falou: agora eu vou. E o povo atendeu. O Senhor só falou: diga que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, fato. Contra fatos não há argumentos. É aquilo que os nossos olhos puderam alcançar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Essa missão de Moisés era uma missão muito árdua. Romanos 8:28 diz que todas as coisas juntamente cooperam para o
bem daqueles que amam a Deus. Olha quanta coisa que Jacó teve que juntar para a vida dele poder dar certo, para ele alcançar as promessas. A vitória, por mais difícil que seja, ela vem. E toda vitória antecede uma luta. A luta, ela tem fim. A gente acha que não tem, mas ela tem fim. Jacó volta esperando que o seu irmão o detone. Então ele prepara aquilo tudo. Mas o irmão o abraça, porque o Senhor já tinha quebrantado o coração de Esaú. E fica tudo bem. Louvado seja Deus. A promessa, no retorno de Jacó, as promessas do Senhor se cumprem. Se formam 12 tribos. 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel têm os nomes dos filhos de Jacó. E verdadeiramente eles prevaleceram. Eles povoaram aquela terra conforme o Senhor havia dito para Abraão. Amém. Louvado seja Deus. Eu profetizo que nós estamos aqui sendo confrontados diariamente, mas na presença do Senhor nós tenhamos autoridade sobre os nossos confrontos, sobre as nossas famílias. Que as situações adversas não nos deixem esmorecer. Que nós não venhamos ficar presos nas coisas materiais, porque a nossa tendência é essa. Que nós possamos lembrar das promessas do Senhor, das dificuldades que Jacó passou, mas ele venceu. Foi a família toda, foi a terceira geração. E eu creio que Israel venceu por causa de uma atitude de obediência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado seja Deus. Que nós venhamos ser pessoas posicionadas no Senhor. Que as nossas limitações não nos peçam de servir ao Senhor. Que os embates dessa vida, que as palavras lançadas contra as nossas vidas não sejam palavras para nos parar. Entenda que confronto é necessário, porque existe uma oposição. Não desista da sua família. Continue orando. Quando não tiver mais força, quando não entender que eu não tenho força para orar, eu vou louvar, eu vou ler o Salmo. Amo o Salmo 5. O Salmo 5 diz que o Senhor não tem prazer na maldade nem na iniquidade. O Senhor é o Deus de justiça. Amém. Eu vou para o Salmo 23 e 91. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus é maravilhoso. Essa palavra de confronto é uma palavra poderosa. É uma palavra que nos desafia, uma palavra de ousadia. Eu creio que essa palavra partiu do céu verdadeiramente. Se vocês perceberem as palavras que estão sendo lançadas nesse lugar, está tudo de acordo com este tema. Batalha espiritual. É confronto, a gente já viu aqui o confronto. Verdadeiramente é confronto. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, quero te agradecer, Jesus, por esse momento tão especial, esse momento de compartilhar a tua palavra, Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és fiel. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas debilidades, Senhor, pelas minhas fraquezas, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu quero te dizer que o Senhor tem legalidade, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre este lugar, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome. Que desça sobre nós, Senhor, nessa noite uma unção poderosa, uma unção de ousadia, Senhor. Espírito Santo de Deus, as nossas forças, Senhor, elas não são suficientes, Senhor, para combater, Senhor, os nossos confrontos diários, Senhor. Nós dependemos exatamente, verdadeiramente sobre o Senhor. Quero dizer, Pai, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Senhor. Quão linda é as suas promessas. Bendito seja o teu nome. Que possamos estar firmes e aliançados, alicerçados na sua palavra. Que possamos gerar, Senhor, uma descendência forte, de caráter forjado, Pai. Bendito
bendito seja o teu nome. Senhor, não nos deixe ser influenciado por esse mundo, Senhor. Deus Santo, Deus querido, somos fracos, Senhor, nos ajuda nessa caminhada. Bendito e exaltado seja o teu nome em todo tempo. Eu quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos vivendo um tempo de confronto, né? Um tempo de sermos desafiados. E os confrontos, eles também vão nos forjando. Amém? Pode dizer para alguém antes de sentar: os confrontos também vão te forjar. Vão te forjar, vão te deixar mais fortes. Amém? Senta um instantinho, já estamos encerrando já. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Que bom que você veio nessa noite. Obrigado, Andréia, pela palavra do Senhor liberada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria dar alguns anúncios rapidamente. No sábado agora, sábado, nós vamos ter o nosso encontrão mesmo, lá na cidade do Leão. Ainda não gravei qual é o número lá, mas é a cidade do Leão. É Padre Rosias, acho que é 170 alguma coisa. 80, não sei, não quero o nome. Cidade do Leão, do lado do 224, você é convidado, entrada é franca, começa às 15 horas, depois acaba às 18, depois começa às 19, vai até às 21 horas. É um momento de estarmos ali ouvindo uma palavra que vai te abençoar, que vai te desafiar. São palavras que animam, que estimulam a gente a dar continuidade em meio a tantas lutas e tantas batalhas que temos vivido nesse tempo, amém? No domingo, deixa eu falar, hoje até foi falado isso, no município não há nem ponto facultativo, não é isso? O prefeito anulou ponto facultativo durante o carnaval. Segunda-feira é dia normal, quarta-feira é dia normal, terça-feira é que é feriado, mas há um acordo aí que todas as lojas vão funcionar, só há ponto facultativo no estado. Então vai ser uma semana normal, não vai ter nada de especial. Vai ter aí, de repente, blocos funcionando paulatinamente aí, mas oficialmente não há carnaval no Rio de Janeiro agora, essa semana. Então, domingo de manhã, a igreja vai funcionar normal. Nós vamos estar aqui, oração, 10 horas de escola bíblica dominical, não vai haver nenhuma alteração. À noite, 18h30, nosso culto de louvor, de adoração, vamos estar aqui celebrando o Senhor. Então, domingo, queridos e queridas, culto normal, amém? Culto normal, não vai ter alteração nenhuma. A única alteração que vai ter é que no salão temos aí o evento, e aí vamos estar juntos aqui para celebrar o Senhor lá na cidade do Leão, tá bom, gente? Pode subir os envelopes, vamos ofertar na casa de Deus. 178, obrigado. 178, é Padre Rosão 178. Eu estava gravando, eu achava que era 17 alguma coisa, ou 18 alguma coisa, mas é 178. Cidade do Leão, é fácil, você vai achar lá do lado do 224, né? Não tem nenhum mistério, tá bom? Tem mais algum anúncio para fazer? Não, né? Não, né? Ah, sim, mas isso aí a gente domingo vai reforçar, culto das mulheres. Vai no dia 12 de março, retorno do culto das mulheres aqui, vai ser uma bênção. Quem vai estar pregando vai ser a Diaconisa Jacineia. Ela é uma das responsáveis por celebrar a recuperação da Irajá, uma mulher de Deus, de oração, mulher, olha, que tem uma palavra forte, com certeza vai abençoar muitas mulheres. Mais para frente a gente vai estar colocando a arte aí e vai ser muito bom, amém? Outra coisa também, tem mais um anúncio? Não, né? Por enquanto só isso, amém? Já colocou sua oferta, seu dízimo? Quantos são gratos ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito, amém? Então levanta o seu envelope assim, vamos agradecer. Deus, muito obrigado. Eu quero ser muito grato ao Senhor por esta noite.
pela oportunidade que estamos aqui ofertando, dizimando na sua casa. Nós temos muitos desafios. Deus, esse também tem sido um tempo de confronto na área financeira. Senhor, muitas pessoas passando por dificuldades, ó Deus, muitas pessoas passando por momentos difíceis, mas nós não vamos abrir mão de viver um tempo de fidelidade ao Senhor, porque o Senhor vai abrir portas como tem aberto para nós e não vai faltar nada em nome de Jesus. O Senhor tem suprido todas as necessidades da sua igreja, mas por isso recebe com gratidão nossos dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém? Queria que você saísse do seu lugar, colocasse aqui o seu envelope aqui na frente no altar de Deus, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito de tão bom, de tão maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo vai ter o treinamento, vai ter capacitação. Domingo também vamos ter a capacitação das professoras de escola bíblica, né? Com a nossa obreira Ana Cláudia. Você é mesmo. Vamos ficar de pé para a gente encerrar, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Você possa ter, quem está em casa nos assistindo também, Deus abençoe. Você possa ter aí a bênção. Queria falar, nossa querida obreira Val já está em casa, né? A Rosana, nossa irmã Rosana, fez uma cirurgia, também está bem, né? Está todo mundo bem, mas alguém não, está todo mundo bem, graças a Deus. A Isabela também está bem. A Isabela também está bem, da Daiane, está todo mundo bem, graças a Deus. Deus cuidando da sua igreja, Deus cuidando do seu povo, glória a Deus, né? Também queria, assim, só lembrar, né? Essa semana saiu aí a última informação. O Rio de Janeiro é praticamente, bem, segundo as autoridades, uma das cidades no Brasil que está praticamente aí com toda a taxa de Covid, bem, pelo menos eu tenho falado, né, controlada, né? Há uma esperança aí de que desde março o Rio de Janeiro vai liberar o uso de máscara. Meu Deus, eu não aguento mais a máscara, irmão. Eu não sei você, mas eu não aguento mais a máscara. Não aguento. Eu quero, olha, gente, eu quero ver que a gente não vai lembrar de um monte de gente não tirar máscara, porque a gente só costuma agora olhar os olhos, né? Tirar a máscara, olha, vai ser uma coisa engraçada. E a gente só vai lembrar 2 anos usando máscara quando tirar a máscara, não é verdade? Vai ser uma bênção, as escolas já voltaram ao normal, a vida está voltando ao normal, o Brasil vai avançar, nós vamos conquistar, vamos recuperar financeiramente, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Você tem que acreditar, se você não acreditar, irmão, porque tem gente que está torcendo para a pandemia continuar, né? Sabe disso, né? Tem um monte de gente torcendo para a pandemia continuar. Mas não estamos torcendo para acabar, em nome de Jesus, amém? Para a gente voltar à vida normal, irmão. Ninguém aguenta mais isso, não, em nome de Jesus. Vamos avançar em nome do Senhor, e Deus vai guardar a nossa vida, amém? Que o Senhor te abençoe, uma semana abençoada aí, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, leva-nos em paz, nos guarda, nos livre de todo mal, que o teu nome seja glorificado nesses últimos dias, sobre as nossas vidas. Nós oramos gratos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Vamos encerrar com amém? Coisa linda de Deus, só gente bonita aqui de Deus, né? Glória a Deus, amém? Vamos lá então.